Bem-vindos a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade, então, dentro dos últimos profetas, no livro de Zacarias. A sexta visão, então, temos o texto: veja um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Aí nós temos que é expulso todo o que furta e todo o que jura falsamente. A primeira coisa que nós temos que notar é as dimensões. Ele fala 20 côvados por 10 de largura. São exatamente as dimensões do local onde Salomão fazia os julgamentos. Quando nós olhamos para 1 Reis 6:3, nós vemos lá o pórtico diante do templo da casa media 20 côvados, no sentido da largura do santo lugar, contra 10 de fundo. Então nós temos as dimensões. Então ele está falando da própria casa de Deus, do local onde se lia as leis, os estatutos, os mandamentos, as ordenanças de Deus. Então ele está falando que existe um rolo voante e ele dá as dimensões desse rolo. Então pressupõe-se que esse rolo não está fechado, esse rolo está aberto. Lembra de Apocalipse? Que João começa a olhar e começa a chorar porque ele não vê ninguém digno de desatar os selos e abrir o livro, e que fala que o leão da tribo de Judá, ele era digno de desatar os selos e abrir o livro, porque ele venceu. E aí se desata os selos, e aí começa a se abrir selo após selo, e aí depois tem as trombetas e temos os cálices. Isso tudo é porque o livro está sendo aberto. Conforme o livro vai sendo aberto, os juízos estão sendo deflagrados na face da terra. Então nós temos isso aí tudo acontecendo. Então a figura desse rolo voante aberto indica que os juízos estão sendo lançados sobre a face da terra. Agora, outra coisa que o texto diz bem claro é que é expulso todo o que furta e é expulso todo o que jura falsamente. Então, quando nós olhamos, nós temos aí um resumo dos 10 mandamentos. Um, jurar falsamente, e o outro, abuso contra o próximo. Um que vai afetar a Deus e um que vai afetar o próximo. Então ele faz um resumo de tudo aquilo que são os 10 mandamentos, que deveria estar sendo cumprido, e ele está falando, olha, serão julgados pela minha palavra, pelos meus juízos, pelos meus estatutos, pelos meus mandamentos. Então, a ideia que está é que a lei de Deus alcança todos os lares, casas, circunvalações, aonde quer que você esteja, os juízos, naquela época, o alcançarão. De modo que esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Não há lugar na face da terra onde se possa se esconder da presença de Deus. Ele há de julgar todos os viventes. E aí a gente tem a simbologia dos elementos que se encontram nessa visão. O rolo é toda a lei de Deus, e o rolo que anuncia a toda a terra é a própria lei com os selos abertos. Então os juízos começam a ser deflagrados em toda a terra dos viventes. A partir daí nós entramos na sétima visão. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro do éfa. Prosseguiu o anjo. Isto é a impiedade. E a lançou para o fundo do éfa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. E eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levaram o éfa para a terra, entre a terra e o céu. Para onde levam elas o éfa? Respondeu-me: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar. E estando esta acabada, ela será posta ali, no seu próprio lugar. Essa é a visão, então, da mulher com as asas de cegonha, o éfa e a Babilônia. Os elementos que se encontram, então, nessa passagem, você vai verificar que ele fala da mulher, ele fala das asas de cegonha, fala do éfa e fala da Babilônia. Então, quando ele fala do éfa, é uma medida, a maior medida da época utilizada para comércio de mercadorias secas. Então ele está dizendo que grande parte do mundo está se corrompendo, está se prostituindo com essa mulher, que simboliza a impiedade, tudo que ela faz é vil. Logo em seguida, o texto fala que duas mulheres com asas e havendo vento em suas asas levam essa mulher para fora daquela terra. E isso
provavelmente tipifica Israel e a igreja, expulsando aquilo que é impuro, aquilo que não é de Deus. Então nós estamos vendo os juízos que estão acontecendo na face da terra, o povo de Deus se reunindo, tanto a igreja que foi arrebatada, retornando no final da tribulação, quanto Israel que está passando pela tribulação e está sendo protegido pelo Senhor. Então eles vão ser todo o povo puro de Deus, e tudo que não é puro está sendo retirado da terra de Israel. Então nós estamos demonstrando o início do reino milenar. E para onde é que está se levando aquilo que não é puro? Está se levando para a terra de Siná, para a Babilônia anticristã, que vai simbolizar o último levante na face da terra. Ali é o local onde vai ter o último levante, do qual surgem duas analogias. Nós podemos estar falando do período tribulacional, indicando os últimos passos para o período tribulacional, e aí é a última vez que o anticristo ele é visto na face da terra antes do início do reino milenar, ou pode-se estar falando desde o período tribulacional até o final dos tempos, porque a ideia é que, dado momento, no período da tribulação, nós vamos ter o anticristo sendo preso por 1000 anos. E aí, depois de um pouco tempo, ele vai ser solto. E aí ele vai fazer o último levante na face da terra. E aí vem a Babilônia anticristã, o último levante, então o Messias contra esse anticristo. E aí a gente tem o último levante. Então são dois momentos distintos, você tem que ler e se aprofundar, poder entender qual seria o que melhor se encaixa dentro dessa passagem. Se tudo está falando do contexto tribulacional com o final do anticristo sendo preso por 1000 anos, ou se ele está falando que será retirado daquela terra para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Siná. A ideia é que o anticristo vai ficar preso por 1000 anos e depois posto em liberdade, para ali fazer o último levante. São duas linhas de raciocínio que você pode ter em cima desse texto. Os carros que estão, os cavalos pretos, saem para a terra do norte, o dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhe disse: Ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Essa é a visão, a oitava visão que Zacarias tem. Cavalos vermelhos, pretos, brancos, malhados, todos eram fortes, segundo Isaías. E aí o que a gente tem que entender dos elementos que estão nesta visão de Zacarias? Então, carros e cavalos vai simbolizar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ah, mas lá não está indicando que cada um sai para uma terra. Aqui está dizendo que um sai para a terra do norte, sai para a terra do sul. Tá, não tá, mas preste atenção no versículo 7. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. E aí, para percorrerem a terra, é toda a terra. Então a ideia que nós temos é a ideia do que está escrito no Apocalipse, que os juízos que estão ocorrendo naquela época são juízos que estão alcançando o mundo inteiro. Então, o 6, do 1 ao 3, está tipificando os 4 cavaleiros do Apocalipse. Sai para a terra do norte, sai para a Babilônia, sai para a terra do sul, sai para o Egito, que são os 2 representantes dos problemas que Israel sempre teve, quando Israel sempre era invadido ou pela parte do norte ou pela parte do sul. E aí a gente tem 2 exércitos que sempre faziam frente ali com Israel, ou o Egito ou a Babilônia. Os juízos eles percorrem toda a terra, então está se falando a respeito da natureza dos juízos, o alcance desses juízos. Esse juízo é mundial. E fazem repousar o meu espírito na terra do norte. A ideia é que a vitória final irá ocorrer naquele local. Então a última batalha será naquele ponto. Essa é a ideia, quando fala de fazer repousar, fazer descansar. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeitamente união entre ambos os ofícios. Você notou que ele está dizendo que é um renovo, que ele mesmo edificará, ele vai se assentar no trono, e ele será sacerdote? Então, ele está dizendo, mas como assim?
ele vai ser sacerdote? Sacerdote não é da tribo de Levi? Como assim, se nós sabemos que o trono pertence à casa de Judá? Então o texto está indicando que alguém que é da casa de Judá também tem ascendência sacerdotal. E quando nós olhamos para o Messias, e quando nós olhamos para o livro de Hebreus, o Messias, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nele se encontram dois ofícios ao mesmo tempo. Quiçá três, né? Porque aqui são dito dois porque a gente está abordando Zacarias. Mas a gente sabe que todos os ofícios se encontram no Messias. O ofício real, o ofício profético e o ofício sacerdotal. E todos eles são possíveis de serem vistos no seu ministério. Virão muitos povos e poderosas nações buscarem em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. E o texto então está falando sobre a restauração de Israel e sobre o início do período milenar. Então quando o texto fala de pegar nas orlas das vestes, é no tzitzit. É exatamente nessa franja, nessa corda que fica na roupa do judeu, que são essas tiras caídas, é que a mulher hemorrágica tocou. Ela toca na orlas das vestes do judeu e ela é curada. E esse judeu era o Messias. Então ela é curada e o Messias fala que soube que dele saiu o poder porque alguém tocou. E o tzitzit, quando você olha e estuda um pouquinho mais, você vai ver que ele tem uma série de significados, uma série de simbologia para o povo de Israel. Depois, quando você tiver um tempo, você estude um pouquinho sobre o tzitzit. Do 7 ao 8 é um interlúdio histórico, a gente não vai perder tempo aqui. E vamos direto para os eventos finais de 9 a 14, que vai falar sobre a restauração de Israel e o período milenar. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Só que cálice de tontear é uma tradução que nós demos, mas o texto está indicando que eu farei de Jerusalém um limiar de veneno. É tipo assim, eu pintei uma faixa no chão e falei: até aqui você pode vir. Um passo para dentro e você está morto. É exatamente o que Deus está falando. Eu farei de Jerusalém um limiar de veneno. Mas a simbologia do cálice de tontear que atrai as nações também está presente dentro da mesma palavra. Então, ele será um cálice de tontear, porque as nações serão chamadas a ir até Israel. Porque o anticristo vai convidá-las, convocá-las para fazer aquilo que eles não devem fazer, tentar exterminar Israel da face da terra. Mas a própria palavra que dá a possibilidade de traduzir por cálice de tontear, ela é melhor traduzida no original para limiar de veneno. Até aqui vocês têm liberdade. Um passo a mais e vocês estão mortos. É o que o texto está dizendo. E farei isso para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Por quê? Porque o anticristo está governando, porque o anticristo vai convocar todas as nações para marchar rumo a Jerusalém. Mas, naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Você consegue mensurar isso? Eu não consigo. O mais fraco dos homens será tão forte quanto Davi. E a casa de Davi será com a presença do próprio Deus. Eu não consigo mensurar. Mas é algo que, se a gente parar aqui, a gente perde horas. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então, entrou limiar de veneno,
já sabe qual é o destino. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia pelo unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, eles entenderão quem é o Messias. Eles terão os olhos abertos e saberão o que os seus antepassados fizeram com o Messias. Olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. E isso vai acontecer em consonância com tudo aquilo que Oséias já disse, um encontro no deserto. Cara a cara. Eis que vem como nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Apocalipse 1:7. E aí fala tribos da terra. Tribos da terra, não estamos falando de tribos indígenas, por favor. Tribos da terra, estamos tribos e terra, Israel, tribos de Israel. É o que o texto está dizendo. Eles se lamentarão sobre ele. Por quê? Porque está fazendo referência a Zacarias 12:10. É isso que o texto está fazendo referência. É Israel que vai lamentar, é Israel que vai chorar amargamente, porque reconhecerá. Se você olhar para Apocalipse, para aqueles que estiverem vivendo nessa época, você vai ver que os gentios, como massa, eles negam a oportunidade de salvação no período tribulacional. Ah, mas não vai ter gentio sendo salvo? Vai. Da mesma forma que hoje nós temos judeus sendo salvos dentro da igreja. Judeus se convertem e entendem que Jesus é o Filho de Deus. Da mesma forma, naquela época vai ter gentios se convertendo, mas vai ser a multidão, o foco, a massa? Não, não vai ser. Da mesma forma que nessa época não é a massa se convertendo em judeus. Mas os papéis serão trocados. Quando iniciar o período tribulacional, período da angústia da casa de Jacó, período em que Deus volta a trabalhar com Israel, período em que a 70ª semana vai ser cumprida, das quais 69 já se cumpriram com a casa de Israel, do qual Daniel disse que as 70 semanas é sobre a casa dele. Por que nós estamos querendo que a 70ª semana seja para a igreja e não para Israel? Se Deus disse a Daniel que ele ia fazer com que Daniel viesse conhecer todas as coisas que iam acontecer com Daniel, com o seu povo e com a cidade santa nos últimos tempos. A profecia é bem específica no livro de Daniel. Então não tem por que você crer que a igreja vai passar pelo período da tribulação, se lá está dizendo que a tribulação em Daniel é tratamento de Deus com Israel e as nações. Não fala que é tratamento de Deus com Israel e com a igreja e com as nações. O tempo todo fala que Israel vai ser protegido, resguardado pelo tribulacional. Não cita a igreja sendo protegido, resguardado no período tribulacional. Apocalipse cita que nós seremos salvos daquele momento, e não naquele momento. Daquela hora, e não naquela hora. A igreja não passa pelo período tribulacional, apenas Israel. E mesmo assim, o Israel verdadeiro, o Israel de Deus, que Paulo tanto fala, esse é guardado. Gálatas 6,16. A todos que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. Quem anda em conformidade com as regras que Paulo pregava? A igreja, porque a carta é aos Gálatas. Os Gálatas eram uma igreja na face da terra. E ao Israel de Deus. Então Paulo estende que não só a igreja, mas ao Israel de Deus também. Que Israel de Deus é esse? São esses que vierem se arrepender no período tribulacional, os judeus. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. Então isso aí é o reino milenar, indicando a ausência de profetas. Não tem revelação nova no reino milenar. Não tem coisas novas sendo ditas. E você não vai chegar a dizer que, olha, isso irá acontecer porque é predição de Deus. Não, falsos profetas acabaram.
quando alguém profetizar na sua casa, sabe, o juízo virá dos seus próprios. Porque eles temem, porque eles amam a Deus acima de qualquer coisa. Então, é o que o texto está deixando bem claro, que não haverá a questão de um pai encobertar um filho que está fazendo alguma coisa errada. Tudo aquilo que está sendo errado vai ser trazido à tona. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a 1/3 parte restará nela. Farei passar a 1/3 parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Todo Israel será salvo. Sim, mas que todo Israel? O Israel que sobrar. Ele está dizendo que provavelmente 2/3 de todo Israel vivente na face da terra vai perecer com o juízo do anticristo, com a perseguição do anticristo na face da terra, tentando eliminar todo judeu. Mas 1/3 será resguardado, 1/3 será protegido, 1/3 dará ouvidos ao que Deus pregou, ao que Deus ensinou, ao que está escrito em Mateus 24, 25, por exemplo. E farão conforme as Escrituras ordenam, e serão salvos, e serão resguardados. Esse sim será todo Israel que será salvo, a todo aquele que Paulo chega e fala. Depois a gente tem os tempos finais, falando da invasão das tropas do anticristo, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do meu povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Lembra do cálice de tontear, que a gente traduz melhor por limiar de veneno? Até aqui, tudo bem. Um passo à frente, limiar de veneno. Vocês estarão contaminados, vocês estarão mortos, vocês estão sentenciados. Quer continuar? E aí o texto diz o que acontece. Qual é a praga que acontece com aqueles que cruzarem esse limiar? A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, e mesma coisa vai acontecer com os olhos e com a língua. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E isso vai entrar em consonância com tudo aquilo que Daniel vai explicar a respeito dos 1260 dias, 1290, e bem-aventurado é aquele que passa e alcança os 1300 e tantos dias. E aí nós temos a festa dos tabernáculos. Então ele está dizendo que esse período vai ser um período sem precedentes, porque todos os que restarem, os remanescentes, os que sobrarem de todas as nações, então está falando que vai ter muita morte. E quando você olha para Apocalipse, você vê muito sangue naquelas páginas. Quando você começa a colocar no lápis, no papel e anotar a quantidade de mortos na face da terra e começar a mensurar o que é isso, você vai ver que realmente todos os que restarem, que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, que é Deus conosco, Deus habitando no meio do seu povo. E assim a gente termina o livro de Zacarias. Eu espero que você possa ter tido um pequeno panorama desse livro. Tem muita coisa, assim, abordando muito rápido cada uma das visões, só para você ter uma pincelada, uma ideia inicial, só para ter um norte. A partir dali você poder se aprofundar, ler
e ver como essas profecias interagem com profecias de outros livros e como todas elas apontam para o Messias, para a sua vinda, para o governo glorioso, para o restabelecimento de Israel, para o reino milenar. Então assim, que você possa aproveitar todo esse panorama e que possa crescer em sabedoria, conhecimento, graça, maturidade. Que Deus continue te abençoando, que você seja uma bênção para todos. E até a próxima videoaula. Deus te abençoe e te guarde. Shalom.